Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramadas de forma grandiosa em nossas vidas. Estamos reunidos mais uma vez para louvar, para adorar, bendizer o nome do Senhor, para orarmos a Ele, colocarmos na sua presença nossas necessidades, nossas dificuldades, nossos agradecimentos também. E também temos uma porção da sua palavra nesta manhã de domingo, dia 28 de junho de 2020, o último domingo do mês de junho, o último domingo deste semestre. Já quero desejar para você um feliz meio ano novo. Daqui a 3 dias já temos novo semestre, e eu quero desejar a você que o próximo semestre seja muito, muito ricamente abençoado na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, nossos amigos, nossas amigas, nossos parentes, todos aqueles que adentrarem a esta transmissão. Como a Juliana Franco, que já está conosco, nossa irmã Renilda Santana, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente a sua vida. E todos os irmãos e irmãs que adentrarem, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Quero convidar você, meu querido, minha querida, a juntamente comigo, nós cantarmos alguns cânticos de louvor e adoração a Deus nesta manhã. Ele é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Por isso eu quero convidar você a cantar juntamente comigo. Vamos cantar um cântico, um hino do cantor cristão nesse momento. Deixa eu abrir aqui a minha página. Número 1 do cantor cristão. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Vamos cantar? Fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz. Por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia,
poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um domingo que Tu nos proporciona. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado pela noite de sono, renovação de forças. Obrigado, a Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos irmãos e irmãs. Muitas e muitas são as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Nós agradecemos. Agradecemos a amizade, agradecemos a irmandade, agradecemos a salvação em Cristo Jesus, agradecemos a provisão do Senhor, agradecemos nossas famílias, nossos lares, agradecemos, ó Deus, tantas e tantas bênçãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos também ofertarmos a Ti um culto digno ao Teu santo e excelso nome. Tu és merecedor de recebê-lo, ó Pai. Cuida de nós nessa manhã, aceita nosso louvor, a nossa adoração, e receba tudo como uma oferta agradável a Ti. Ó Deus, traga para este culto tantos e tantos quantos irmãos, irmãs, amigos e amigas o Senhor desejar, para que sejam abençoados juntamente conosco, Senhor. Nós desejamos ter o maior número possível aqui, não pelo número, mas pela presença dos nossos queridos. Visita a todos com a graça do Senhor. É o que eu oro, é o que eu agradeço e peço a Ti em nome e por amor de Seu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Muito bem. Deise, por favor, você pega o celular meu para mim? Vou compartilhar também no meu celular esta transmissão. Você pode fazer isso. Você que está aí com seu celular, seu computador, enfim, onde você estiver nos assistindo, você tem a opção de compartilhar essa transmissão. Você abre aí a sua transmissão, né? Você está me assistindo nesse momento, você clica em compartilhar, iniciar uma sala de vídeo, iniciar, e assim uma nova sala de vídeo está sendo criada com essa transmissão. Então, os seus contatos vão receber aí uma informação que você iniciou uma sala de vídeo e mais pessoas poderão adentrar a essa transmissão, meu irmão e minha irmã. Então, você tem liberdade, estou dando a liberdade para você fazer isso, se você assim desejar, ok? Quero cantar mais alguns cânticos, e aí cânticos de louvor, de adoração a Deus, para edificar as nossas almas. Vamos cantar? Deus de promessas, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Do início. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Que a palavra do Senhor possa verdadeiramente, meu querido, minha querida, se cumprir na minha vida, na sua vida. Vamos cantar mais um cântico de louvor a Deus. Deixa eu escolher um cântico aqui. Um cântico que nos edifique. E assim todos nós vamos louvar ao Senhor. Muitas são as opções. Vamos cantar. Vamos cantar. Pela fé, vamos cantar pela fé? Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé.
Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Do início, pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé. Amém. Pela fé, nós podemos alcançar, transpor muralhas pela fé. Muito bem. Nosso irmão Paulo já está compartilhando aqui uma necessidade, né? Ele pede oração pela vida da Fátima Cabreira. Ela está com muita dificuldade e só o Senhor que pode indicar o caminho correto para ela. Então nós pedimos misericórdia do Senhor sobre a vida da Fátima Cabreira. A Deusita também pede oração pela saúde da Carol Rocha Guimarães. Vamos orar pela Carol Rocha neste momento. Nós vamos orar então pela Fátima Cabreira, pela Carol Rocha, e se você tiver mais algum pedido, por favor, meu querido, compartilhe conosco, né? Paulo está dizendo aqui que esta madrugada faleceu a tia Rosália, a tia da Roberta. Ela tinha 97 anos, de muita vitalidade, e aprove ao Senhor, quis o Senhor levá-la neste momento. Então nós vamos pedir para que Deus conforte o coração da Roberta e de toda a família nesta perda.
Eu acho que só tem esses pedidos aqui por enquanto, né? Deixa eu abrir aqui a minha transmissão pessoal. E já aproveitando aqui, né? Para agradecer a presença do pastor Israel. Ô, pastor, obrigado pela presença. Pastor Israel, pastor da Igreja Batista em Vila das Belezas. Nos dá a honra da sua presença. Obrigado, pastor. Deus seja contigo. O Rui também está conosco. O Auro Nardelli, o Amarildo Xavier. Deus abençoe vocês grandemente nesta manhã de domingo. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Também entrou aqui na nossa transmissão a Primeira Igreja Batista Córrego do Ouro, a Primeira Igreja Batista de Itacoatiara. Obrigado aos irmãos queridos que estão dando esse apoio para nós. O Auro Nardelli também entrou aqui. A Primeira Igreja Batista SFA, não sei onde é a Igreja Batista SFA, né? Se você puder me dizer onde é, ficaremos felizes nesse momento, né? Entrou também o Ezequiel Batista, o Adailton Silva, aqui na minha transmissão pessoal, né? E também o Leandro, meu filho, entrou aqui. Tá? Deixa eu mudar a minha transmissão para ver os comentários ao vivo. E a Renilda pede oração pela família, lá na Bahia. Faleceu um primo dela. Ô, Renilda, querida, que Deus abençoe grandemente sua vida, viu? E conforte o coração de toda a família. A Helenita pede oração por ela. Ela esteve no hospital ontem, pressão alta e coração. Ô, minha irmã, Deus te abençoe, fortaleça e cure todas as necessidades, viu? Por favor, faça os exames necessários. Se tiver com pressão alta, sinto muito, né? Vai entrar na losartana potássica. Faz parte. Eu tomo todo dia um. Sou obrigado a tomar um, né? E se você tiver mais algum pedido de oração, por favor, compartilhe conosco. Assim nós vamos orar neste momento. Eu vou pedir para a nossa irmã Deise, que está aqui do meu lado, fazer uma oração, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que abençoe todas as necessidades que estão sendo compartilhadas. Mesmo que eu não consiga ver, meu querido, minha querida, a sua petição aqui por algum motivo técnico, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus sabe das suas necessidades. Nós vamos colocar na presença dele e, dentro do possível, se ele assim desejar e querer atender, ele vai nos atender. Nós devemos confiar que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo que a resposta do Senhor seja negativa, seja diferente da nossa. Ele tem o melhor para nós, nós devemos confiar no melhor do Senhor para nossas vidas, tá bom? Vamos orar com nossa irmã Deise. E ela vai colocar todos esses pedidos, mesmo que ela não lembre de cor, o Senhor já sabe. Vamos orar. Glorioso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, porque nós estamos aqui na sua presença, prestando culto, Senhor, a Ti, te agradecendo, porque nós já podemos respirar, nós já podemos estar aqui, Senhor, te louvando, te agradecendo o seu santo nome, andando junto com o teu povo, orando, Senhor, por cada família aqui reunida nesta manhã, ó Pai, que tu, Senhor, possa nos perdoar primeiramente os nossos pecados, limpar, Senhor, todo o nosso ser, estar, Senhor, andando junto com o teu povo neste momento, de todos os locais deste mundo onde as pessoas já se levantaram, já estão diante de ti, já estão abrindo, Senhor, os seus corações, que tu, Senhor, possa ouvir, Senhor, o clamor do teu povo, as petições que estão fazendo, Senhor, neste momento, ó Pai. Se for, Senhor, enfermidades, que tu possa estar curando neste momento, como os pedidos que já foi colocado aqui pelos teus servos, ó Pai. Cura, Senhor, todo o teu povo, de toda a enfermidade, de toda a depressão, de todas as pessoas, Senhor, que estão passando lutas espirituais também. Visita, Senhor, a cada um neste momento, falando, Senhor, a cada um, transformando vidas, curando, Senhor, com a mão de cura, Senhor, e poder que tu tens, Senhor, através do teu Filho amado Jesus, ó Pai, que possa, Senhor, ser
curado, Senhor, essas pessoas, que possa, Senhor, ser derrotado, Senhor, a mão do inimigo, Senhor, no meio de muitas famílias, ó Pai, andando junto com elas, libertando, Senhor, da mão e ciladas do inimigo, falando, Senhor, a cada um da sua transformação, da tua palavra. Fala, Senhor, com teu povo, Senhor, nesta manhã, ó Pai, em cada dia das nossas vidas. Anda também, Senhor, naqueles que estão completando mais um ano de vida, como a Eliene, como outros aniversariantes que já fizeram, Senhor, aniversário nesta semana. Abençoe, Senhor, também a alegria, Senhor, deles completar mais um ano de vida, ó Pai. Anda também em derredor, Senhor, das crianças, dos pequeninos, das famílias que estão sendo, Senhor, ensinadas dentro dos seus próprios lares, ó Pai, através da palavra, através de professores, através, Senhor, da própria família, Senhor, educando seus filhos dentro de casa. Ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, conforme as suas necessidades, ó Pai. Supre, Senhor, aqueles que também não têm uma porta de emprego, que tu, Senhor, possa estar providenciando, Senhor, o necessário para esses dias que estão, Senhor, confinados em suas casas, ou mesmo, Senhor, diante da tua presença, ó Pai. Fortalece, Senhor, o fraco, anda junto, Senhor, com o teu povo, Senhor, renovando a fé, tendo, Senhor, esperança e confiança em um único Deus, que é Ti, Senhor, que está conosco todos os dias, ó Pai. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, perdoa as nossas feridas, perdoa, Senhor, se nós maltratamos ou falamos alguma coisa que não te agrada a alguém, ó Pai. Anda, Senhor, em redor do teu povo, Pai, e nos ajuda, Senhor, a caminhar com a tua misericórdia, com a tua palavra, com a tua vontade, como diz, Senhor, os seus ensinamentos, seguindo as suas promessas, Senhor, e não do homem, Pai. Anda, Senhor, em redor do teu povo, Pai. Fala, Senhor, em cada coração, Senhor, nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos por todas as bênçãos já recebidas, ó Pai. Anda, Senhor, em derredor dos governos deste mundo, Senhor. Que tu, Senhor, possa estar transformando esse mundo, Pai, na tua glória, Senhor, na tua paz e no teu amor, através do teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e suplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus.
como é bom poder, como é bom saber. Amém. Como é bom saber que nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Saber que temos um Deus ao qual nós podemos colocar nossas preces, nossas orações na sua presença, e ele atende conforme o seu querer. Diego Silva está conosco. Seja bem-vindo, Diego. João Goulart. O meu querido Marcos Antônio. Ô, Marcos, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco nesta manhã. A Cleonice Serafim também está conosco nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quem está mais aí, Deise? A Silene Rocha. Silene Rocha, seja bem-vinda, Silene. Deus te abençoe de forma muito especial nesta manhã. Obrigado pela presença conosco aqui. A Neide Lima também está na página do Paulo. Obrigado, Neide. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Batista de Iguaba também entrou aqui, né? Deixou o seu like. E nós deixamos aqui o nosso abraço também. Igreja Batista de Iguaba. A Deusita, a Helenita, a Fátima Cabreira, a Juliana, a Deise, o Leandro, a Maria Vênus, e a querida, e mais irmãos e irmãs, né? Além do pastor Israel, que ainda está conosco aqui, né? Obrigado, pastor. Deus continue te abençoando. Obrigado pela presença mesmo. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Nós vamos falar de oração, porque neste mês de junho é o mês do pastor Batista. Na nossa Convenção Batista Brasileira, nós separamos o mês de junho, dentre muitas celebrações, também para celebrar a vida, o ministério, a presença do pastor em nosso meio. Eu não estou aqui pregando em causa própria, tá bom? Mas a ideia é trazer mensagens falando sobre aquilo que nós colocamos nesse mês como as duas principais ferramentas do ministério pastoral, tendo como base o que o próprio apóstolo Pedro colocou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. O ministério deles, discípulos, os apóstolos, naquele momento específico, eles se dedicariam ao ministério da palavra e da oração. E assim, então, é iniciado o ministério chamado diaconal. Aqueles irmãos escolhidos, eles iriam cuidar de outras necessidades que acabavam tomando muito tempo, muita dedicação dos apóstolos. E eles entenderam que naquele momento eles precisavam dedicar-se mais precisamente à oração e à palavra. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, pelo fato de nós estarmos distantes uns dos outros, por não podermos ter encontros presenciais, nunca se fez tão presente esta necessidade na vida pastoral, a oração e a palavra e a oração, porque na distância com os nossos irmãos, com nossas ovelhas, e aqui falando como pastor, é necessário que nós tentemos, da melhor forma possível, enviar o melhor alimento espiritual ao nosso rebanho. E nunca, na história desse país, parafraseando o antigo presidente, foi tão necessário orarmos como agora, né? Talvez lá na Segunda Guerra Mundial, os nossos irmãos que estavam vivos se dedicaram muito tempo em oração. Na Primeira Guerra Mundial, quando explodiu, no final da década de 80, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, muitas e muitas orações, né, foram feitas neste período. Mas, pelo menos nos últimos anos, eu acredito que nunca se foi tão necessário
orarmos como neste momento, não é verdade? E a oração é uma das ferramentas do pastor. Ela não é ferramenta só do pastor. Por isso que nós estamos trazendo essa mensagem para todos, não só para pastores, mas para todos nós, porque mesmo que nós, muitos de nós, não sejamos pastores de direito, alguns são de fato, né? Porque acabam exercendo algum tipo de ministério pastoral, seja na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, e, enfim, precisa manejar a palavra de Deus e precisa orar ao Senhor. Muitos e muitos textos bíblicos nos falam de oração. E eu separei hoje aqui Romanos, capítulo 8, a partir do 22 até o 27. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. A minha Bíblia que eu tenho em mãos aqui é a NVI. Se você possui aí uma versão diferente, não se preocupe. Palavras podem ser diferentes, mas o contexto é o mesmo que você possui em mãos. Nosso irmão Paulo, inclusive, já postou aqui o texto bíblico também na NVI. Então você pode compartilhar aqui, acompanhar conforme está sendo lido, tá ok? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar esta palavra na minha vida e na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Aproveitar aqui para dar as boas-vindas à Verônica Conceição, que também está na página do Paulo. Muito bem. Em gestão empresarial, existe uma ferramenta que nós usamos e ela é válida para muitas áreas numa gestão empresarial, seja na produção, seja na administração, seja na manutenção, enfim. Em várias áreas, existe uma ferramenta chamada 5W2H. Pode parecer estranho, né? O que é 5W2H? É uma ferramenta que nós utilizamos para definir algumas ações que precisamos ter para a tomada de decisões. E esta ferramenta 5W2H, ela consiste em 7 perguntas, né? O W e o H são descrições em inglês de perguntas que nós devemos fazer, né? Todas as perguntas são em inglês, né? What, why, where, when, who, o que, por quê, onde, quando, quem, e os 2 Hs também em inglês, né? How much e how, como vai ser feito e how much, quanto que vai custar isso. É uma ferramenta usada, então, para tomada de decisões. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Né? Pode parecer estranho, né, falar sobre planejamento estratégico quando nós estamos falando em oração.
Mas eu creio que tem tudo a ver, não é? Porque se você pegar as mesmas perguntas, do planejamento estratégico, o que, como, onde, porquê, quem, quando, quanto, você pode aplicar isso também na oração, né? O que é a oração? A oração nada mais é do que uma intimidade com Deus. A possibilidade de um humano ter contato com o sobrenatural, de ter contato com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Uma intimidade que é possível para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que receberam o dom da salvação, para aqueles que receberam o Espírito Santo em suas vidas, como o apóstolo Paulo também nos diz aqui em Romanos capítulo 8. A oração é aquele momento íntimo em que nós podemos nos debruçar na presença do Senhor. Como nós fazemos isso? E aí o como pode ser de muitas formas, não é? Há algumas denominações, algumas religiões que dizem que você só pode se voltar a Deus se for de joelhos. Se não tiver de joelhos, não adianta, né? Você precisa se rebaixar para que Deus ouça. Algumas religiões pregam isso, ensinam isso. O ajoelhar, meu querido, minha querida, nós já temos dito isso, ele vem da época dos reis, onde as pessoas elas se debruçavam na presença de algum monarca, demonstrando que a sua vida estava à mercê deste monarca. Então, quando a pessoa abaixava-se e debruçava a sua cabeça, ela estava dizendo assim, olha, se o senhor quiser, o senhor pode cortar a minha cabeça é sua, a minha vida é sua, a minha vida te pertence. Essa é a ideia. É claro que Deus não vai cortar a nossa cabeça, né? Então, o sentido, na verdade, de se ajoelhar, de se debruçar, é demonstração de que Deus é superior a nós e nós somos pequenos, somos servos, somos necessitados, somos carentes e a nossa vida está à mercê de Deus. Então, há alguns que acreditam que somente de joelho é que pode ser feito isso. E nós encontramos muitas e muitas passagens bíblicas que dizem que a oração ela pode ser feita de muitas formas. Ezequias, por exemplo, orou deitado na cama, virado com o rosto na parede, pedindo a Deus anos de vida. E o Senhor concedeu mais 15 para ele após esta oração. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, né? Nós sabemos que Ezequias, 3 anos depois, gerou um filho chamado Manassés, o pior rei de Judá. Se ele tivesse aceito a vontade do Senhor, pregada por Isaías, de que ele deveria arrumar as suas coisas e morrer, ele não teria gerado esse filho. Mas isso é uma outra história para um outro pôr do sol, como diria o Fofão. Onde nós podemos fazer a nossa oração? Nós podemos fazer a oração aonde for necessário. Na nossa cama, no nosso quarto. Há quem diga que a oração só pode ser no quarto, porque Jesus ensinou, não é? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que te ouve em secreto te atenderá. Isso é uma verdade, não é uma mentira, é verdade. Mas não é só ali, né? Uma outra passagem bíblica diz assim, quero ver que os homens levantem mãos santas em todos os lugares, orando. O apóstolo Paulo diz para nós orarmos sem cessar. Ele diz isso aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar quer dizer todo momento, toda hora, né? Isso aqui é o quando, né? Já estou entrando no quando aqui. Mas
Onde? No seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, no banheiro da empresa, na rua. Não para que as pessoas vejam, mas para que Deus veja. Para Deus ver. É Deus que precisa ouvir as nossas orações. Por quê? Essa é a pergunta, né? Por quê? Por que que eu e você oramos? Existem muitos porquês, né? Porque existem vários tipos de oração. Existe a oração de petição, quando você está pedindo algo por você. Então, quando você está passando alguma luta, alguma dificuldade, alguma necessidade, está com alguma enfermidade, quando é algo assim muito pessoal, petição, pedir. Você está pedindo, Deus, perdoa o meu pecado. Deus, cura a minha vida. Oração de petição. Oração de intercessão, quando você pede por alguém. Então você está intercedendo. Senhor, abençoa minha esposa, abençoa meu marido, abençoa meu filho, abençoa os meus pais, abençoa a minha igreja, abençoa o meu pastor. Tem gente que ora para o pastor, viu? Ore por nós, pastores. Precisamos de vossas orações. Tenho certeza que o pastor Israel vai concordar comigo nesse sentido. Todos nós precisamos. Ele está aqui ainda. Obrigado, pastor Israel. Precisamos das orações, né? Porque nós não somos super-homens. Somos humanos como qualquer outros. Falhos, dependentes, carentes da graça do Senhor. Precisamos do cuidado do Senhor. Então, nós precisamos. Interceda por familiares. Interceda pelo nosso país. Quando você pede pelos governantes, quando você pede pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de segurança, por aqueles que têm que continuar a sua vida normalmente nesta quarentena, acordando de manhã, se preparando para o trabalho, indo ao trabalho, muitos pegando ônibus lotados. Seria tão bom, né, se a nossa prefeitura aumentasse o número de ônibus na rua. Uma ideia totalmente esdrúxula. Vamos diminuir a quantidade de ônibus para diminuir o trânsito das pessoas. Não diminui o trânsito da pessoa. A pessoa precisa trabalhar. Aumenta o número de ônibus para que menos pessoas estejam dentro dos ônibus. Menos aglomeração. A matemática é simples, né? Mas, enfim. Interceda pelo país, pelo Estado, pela cidade, pelos governantes, por aqueles que estão no trabalho. Isso é uma oração de intercessão. Também tem uma outra oração, que é na época da graça, na época da igreja, pouco se tem usado. Às vezes se faz necessário, mas nós, por causa do amor que temos, o amor de Cristo, enfim, normalmente nós não usamos as orações imprecatórias. Muitos salmos contêm orações imprecatórias. O que é uma oração imprecatória? É aquela que você pede que a justiça de Deus seja feita na terra. Senhor, destrói os meus inimigos. Senhor, arranca os dentes deles. São orações que acontecem nos Salmos, por exemplo. E elas estão ali, porque elas eram necessárias ser feitas. Precisavam ser feitas. E muitas delas podem ser feitas no dia de hoje, se for necessário. Se o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, nos convencer a isso. Então, por que nós oramos? Oramos porque temos necessidades, porque temos interesses, porque temos vontades, sejam pessoais, sejam alheias. Quem? É a próxima pergunta. Quem é que deve orar? Todos nós devemos orar. Principalmente eu e você que cremos em Cristo Jesus
como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós que cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode nos abençoar com bênçãos celestes. E isso não vale só para pastor, porque estamos no mês do pastor. Porque é uma das ferramentas do ministério pastoral. Todos nós devemos orar. Nós recebemos esta bênção de Deus quando, desde sempre, né? Mas principalmente quando Jesus entrega o seu Espírito na cruz do Calvário e o véu lá no templo se rasga de cima a baixo, simbolizando que agora não há necessidade mais de um sacerdote interceder por nós. Não há mais a necessidade de que um animal seja colocado a mão em sua cabeça e feita uma oração pelo sacerdote para que pecados e petições sejam lançadas sobre aquele animal. Então vamos imolá-lo, vamos queimá-lo para que a fumaça desse churrasco delicioso suba aos céus e simbolicamente Deus receba as nossas orações. Não é necessário mais isso. O véu rasgado de cima e embaixo simboliza que eu e você temos livre acesso ao Pai. Já tínhamos isso, mas muito mais agora. E o apóstolo Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Somos feitos reino e sacerdotes de Deus. Todos nós. Todos nós podemos orar. Quando que nós podemos orar? Todo momento, meu irmão e minha irmã. Há pessoas que acham que só deve orar de madrugada, porque o brasileiro também tem umas ideias maravilhosas, né? Vamos orar de madrugada, porque o tráfego de orações para com o céu é menor, né? Deus vai ter menos gente para ouvir. Não tem menos gente para ouvir, meu irmão, minha irmã. Se você estiver orando de madrugada, 3 horas da manhã, são 3 horas da tarde na China. 3 horas da tarde no Japão, 3 horas da tarde na Coreia do Sul. Milhares, milhões de pessoas estão... Não tem horário. Não tem horário. Quando? Qualquer hora. Quando a necessidade aparecer. Você não pode esperar a vontade aparecer. Sabe por quê? Porque se depender da nossa vontade humana, nós não vamos orar nunca. Não podemos depender da vontade humana. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai usar aqui como exemplo o versículo 26 de Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A oração é um ato espiritual, não é um ato humano. Porque se dependesse da nossa humanidade, nós estávamos perdidos. Por isso que é uma ação sobrenatural. É uma ação que envolve um humano se ligando ao sobrenatural. De que forma? De forma natural, ou sobrenatural. Porque é o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos como orar. Nós não temos condição humana de nos voltarmos a Deus. É por isso que muita gente, quando se achega a Jesus, teve um encontro com Jesus, entregou a sua vida a Jesus, no começo, no início da sua caminhada, tem uma dificuldade tremenda de orar. Não sabe como orar. E muitas vezes, o que ele faz? Ele fica ouvindo as pessoas, ouve o pastor. Por isso o pastor tem um trabalho muito importante na oração. Porque através dele, ele pode influenciar, e vai influenciar, a vida das suas ovelhas, do seu rebanho. Muito do que eu sou e do que eu faço em oração tem a ver com o meu primeiro pastor, pastor Sidney Franco de Azevedo. Muitas vezes, quando eu faço minha oração
e peço a Deus, Senhor, derrame as mais ricas e escolhidas bênçãos. Eu estou replicando algo que eu aprendi com o meu pastor. E eu tenho certeza que ele aprendeu isso com o pastor dele. Muito do que nós somos em oração está ligado aos nossos discipuladores, aqueles que nos ensinaram, aquilo que nós ouvimos. E é por isso que muita gente acaba copiando, replicando aquilo que ouviu. Nós já dissemos aqui em encontros anteriores, mais precisamente no domingo passado à noite, sobre o poder da oração em nome de Jesus. E falávamos sobre a banalização. Muitas vezes as pessoas repetem em nome de Jesus, muitas vezes, porque acabaram criando um mantra gospel. Se não falar em nome de Jesus, não tem valor a oração, não é? E para muita gente tem que repetir várias vezes, né? Repete, em nome de Jesus, na mesma oração. E o Senhor Jesus nos ensina que não é pelo muito repetir que seremos ouvidos. O Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, nos ajuda. E a última pergunta que planejamento estratégico faz, e nós estamos aplicando isso para a oração, é: quanto custa isso? Quanto custa orar? Depende. Você tem tempo para orar? Pastor, eu não tenho tempo. Eu tenho 5 segundos, né? Eu só tenho 5 segundos por dia. Você acha que uma oração de 5 segundos é menos poderosa do que uma oração de 5 horas? Pergunte para Neemias. Pastor, Neemias não está vivo. Como que... A não ser que na tua igreja tenha algum Neemias, né? Você deve estar pensando no Neemias da sua igreja. Desculpa a minha movimentação aqui, que meu celular vai morrer. Antes que ele morra, deixa eu colocar aqui uma carguinha nele, tá bom? Isso. Muito bem. Pergunte para Neemias. Lembra de Neemias? Oração relâmpago de Neemias? Neemias estava todo cabisbaixo, sabendo que Judá, Jerusalém, estava toda destruída, que o povo estava em penúria, e ele era o copeiro do rei. Era ele que enchia a taça com vinho e entregava na mão do rei. Ele está todo triste. Entrega a taça ao rei, triste. É lógico que o rei desconfiou, né? Pô, será que tem veneno na taça? O copeiro, na maioria dos reinados, o copeiro precisava provar do vinho. Então, ele provava do vinho no copo e dava para o rei. O rei tinha que ter uma confiança muito grande no copeiro. E o copeiro ali, Neemias, está extremamente triste. Entrega o copo para o rei. O rei olha para ele e diz assim: que tristeza é essa? Isso não pode ser outra senão tristeza do coração. E então Neemias diz: olha, como que eu não estaria triste sabendo que a terra onde estão enterrados os meus antepassados está toda destruída? Ele conta toda a história, e aí o rei faz a pergunta: o que você quer que eu faça? O texto bíblico lá em Neemias diz que Neemias orou e pediu ao rei: Senhor, que o Senhor me dê cartas para que eu possa ir até lá, me dê provisão, etc. Você acha que Neemias deixa eu subir lá no monte, deixa eu fazer uma campanha de oração, deixa eu orar, deixa eu levar o meu povo, o meu rebanho a orar, fazer uma campanha para que eu venha... Ele não fez isso. Ali foi, ó, bate pronto. O que orou? O que será que ele orou? Ele deve ter de olhos abertos, olhando para o rei, com um pensamento no Senhor: Senhor, guia minhas palavras. E aí ele fez a petição ao Senhor, ao rei. Uma oração relâmpago pode ter muito mais poder do que 5 horas de oração, do que 5 horas ajoelhado. Eu lembro uma vez uma reportagem dizendo que um homem
havia falecido em uma igreja pentecostal, não vou dizer o nome, de madrugada. Eles estavam fazendo uma vigília de oração e eles estavam ali horas e horas ajoelhados. E quando foram de oração, descobriram que o homem tinha falecido. E aí deram glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, porque o irmão morreu orando. Nossa, que benção, que maravilha. E aí, lógico, né, chamaram a ambulância, levaram para o hospital, fizeram análise, o homem tinha tido trombose. Tanto tempo que ele ficou ajoelhado, parou a circulação de sangue nas veias principais. E ele morreu, porque ficou 5 horas. E as pessoas estavam dando glória a Deus. Será que precisa tanto sacrifício assim? Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas uma oração sincera do coração, ligada ao Espírito Santo de Deus, que habita e deve habitar no meu e no seu coração, porque nós não sabemos como orar. Nós somos tão negligentes, somos tão falhos, somos tão dependentes da graça do Senhor. Ele sonda os nossos corações. Não é isso que diz o versículo 27? Aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nossa vontade, ela é necessária, mas ela não é perfeita. Perfeita é a vontade de Deus. Planejamento estratégico, meu irmão e minha irmã, também vale para a oração. Não é usado somente para as questões empresariais. O que é a oração? Como devemos orar? Onde devemos orar? Por que devemos orar? Quem deve orar? Quando devemos orar? Quanto custa? Vai custar o seu tempo, vai custar a sua dedicação, vai custar o seu amor, vai custar o quanto você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que possamos aprender que oração é um caminho para termos esse contato, essa intimidade com o Senhor. Que a oração é uma das ferramentas do pastor, mas é uma ferramenta necessária para todos nós, como sacerdotes do reino de Deus, porque todos nós somos. O apóstolo Pedro diz isso lá na sua primeira carta, no capítulo 5. Somos todos sacerdotes do nosso Senhor. Alguns receberam a incumbência de cuidar de um rebanho, de uma igreja, de uma congregação, como esse que vos fala, e como tantos e tantos outros irmãos, pastores, que tiveram este chamado de buscar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, e que possamos dedicar nossa vida em oração ao Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Tatiana Soares, pela presença conosco. Obrigado por estar aqui. Maria Vênus, tá triste, Maria Vênus? Né? Poxa, não quero deixar você triste, não, né? A não ser que seja de felicidade. E deixar um abraço a você, minha querida. Deus te abençoe, tá bom? A Kátia também entrou, a Kátia Gonçalves. Quem mais? A Renilda, o Nildo Correia. Nildo Correia, colega da Avon. Obrigado, Nildo. Obrigado por estar aqui. O Genilton também entrou. Obrigado, Genilton. Deus te abençoe, te fortaleça. Cuide da sua vida, dos seus negócios. O Caetano Macena também. Olha, o Edson e a Noemi. Um abraço para vocês, né? Jardim Utinga. Que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos. Saudade do Jardim Utinga. Tanto e tanto tempo, né? Nós congregamos no Jardim Utinga entre o ano 90 e 97.
Nós estivemos lá no Jardim Utinga, em Santo André. Também a nossa irmã Laura, a nossa irmã Liliana, e a Adriane Blini, né? A Adriane Blini, prima da Deise. Pastor Geraldinho, ô pastor Geraldo, que Deus te abençoe. Obrigado pela presença nesta manhã conosco também. Que o Senhor seja contigo. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe de forma muito especial. Muito bem, vamos orar, meu querido, minha querida? Nós estamos falando de oração, estamos falando desta ferramenta importante, não só do pastor, mas de todos nós, e que nós possamos usá-la para a honra e glória do nome do Senhor, e de alguma forma o Senhor nos abençoar com bênçãos especiais. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, obrigado pela bondade e misericórdia derramada em nossas vidas. Obrigado a Deus por esta manhã, por mais esse encontro de louvor, de adoração, de oração, e que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo. Obrigado pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a sermos servos fiéis a ti e também dedicarmos nossas vidas em oração. Oração por nós, oração por nossos queridos, orações de petição, de intercessão, e quando for necessário, orações imprecatórias, se for assim, o Senhor colocar em nosso coração. Abençoa o nosso país, a nossa nação, abençoa o teu povo, ó Deus, neste momento de quarentena, e que continuemos unidos, apesar da distância, apesar do isolamento, para a honra e glória de ti mesmo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito, por muito que irás fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico? Somos um jardim diante do Senhor. Um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Você percebe que esta música, ela é uma música lá da década de 90, ela foi construída, foi escrita na primeira pessoa do plural. Somos um jardim, não é? Hoje é um tanto quanto... não é muito comum. As músicas são feitas na primeira pessoa do singular. Eu. Isso aqui mostra a comunhão que devemos ter. E ela fala sobre perdão. Perdão que nós devemos ter uns para com os outros. As nossas orações também devem ser orações de pedido de perdão para com Deus. E também para que possamos andar unidos uns com os outros. Bom, vamos orar? Vamos cantar? Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração.
Essa é a vontade do Pai, que me perdoe em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros, o amor que flui de Deus e nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada você levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Somos devedores uns dos outros, o amor que flui de Deus e nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada ao você levantar para quebrar a comunhão, meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado pela tua presença conosco nesta manhã. Que o Senhor seja contigo de forma muito especial nesta manhã de domingo. Fica aqui o meu abraço e o meu desejo de que nós possamos nos encontrar ainda hoje, 7 horas da noite. Nossa igreja tem um culto marcado às 7 horas da noite, um culto todo preparado de forma especial com o nosso ministério de louvor. Aí você me vê menos, né? Hoje a direção do nosso irmão Mesaque convidado para dirigir o culto nesta noite, nosso ministério de louvor com alguns irmãos nos auxiliando também na adoração, conduzindo a nossa igreja e todos aqueles que estiverem na nossa transmissão também para a honra e glória do nome do Senhor, para a nossa edificação. Então você é convidado a estar conosco às 7 horas da noite. Os nossos encontros presenciais ainda não irão acontecer, estão suspensos ainda neste momento, no mês de junho, no mês de julho também. Existe uma possibilidade, e ore por isso, para que em agosto nós talvez voltemos com alguns encontros presenciais com um pequeno número de pessoas. Não é o meu desejo, tá bom? Meu desejo pessoal é que nós tenhamos o maior número de pessoas possível, a melhor condição possível, para que todos nós estejamos reunidos, para que ninguém passe por qualquer dificuldade. Irmãos que têm comorbidades físicas, né? Nosso irmão Paulo, por exemplo, tem diabetes. Ele tem que evitar circular pelas ruas. Alguns irmãos têm pressão alta. Eu tenho pressão alta, por exemplo, né? Tomo aí minha losartana potássica todo dia.
meu filho Leandro tem problemas respiratórios. A Deise tem problemas respiratórios. Enfim, irmãos e irmãs têm dificuldades, têm limitações. E nós queremos que o maior número de pessoas estejam juntas. Não queremos que os idosos estejam juntos, queremos que as crianças estejam juntas. Queremos que as pessoas com dificuldades estejam juntos, queremos abraçar todos. Queremos ter a possibilidade de abraçar a todos. Então, por isso que nós estamos dizendo, nosso retorno só acontecerá se houver esta possibilidade. Estamos prevendo que em agosto seja possível, mas isso é só uma previsão, tá bom? Ainda não é certeza. Você, meu irmão e minha irmã, você é membro da Igreja Batista em Parque Fernando. Você que tem a possibilidade, que ainda consegue contribuir com dízimos e ofertas, faça isso. Pastor, eu não consigo acessar internet, tenho medo de usar o aplicativo no celular do meu banco, tenho receio que os meus dados sejam roubados. Então você vai entrar em contato com o irmão Paulo. Irmão Paulo José, você vai entrar em contato para que, de alguma forma, você consiga adorar, servir ao Senhor com seus dízimos e ofertas, tá? Esta é uma mensagem para você, membro da Primeira Igreja Batista em Parque Fernando. Você que não é membro e desejar contribuir com esta obra, fique à vontade, tá bom? Nosso irmão Paulo, de vez em quando, aí ele posta o número da nossa conta no Banco Itaú. Se você desejar, fique à vontade, tá bom? Você não é obrigado a isso, a não ser que você sinta desejo no coração. Se você acessar aí o nosso boletim,